Hoje a gente vai mergulhar na história de Cartagena das Índias. E olha, essa é uma cidade de contrastes fascinantes. Um lugar que parece viver com um pé num passado heróico e o outro num paraíso caribenho super vibrante. Pois é, a grande pergunta é essa, né? Como pode uma cidade que nasceu pra guerra, toda cercada de pedra, virar um destino paradisíaco no Caribe? De um lado, uma fortaleza, do outro, praias de areia branquinha e mar azul. Como é que essas duas realidades conseguem conviver? É o que vamos descobrir. A primeira cara de Cartagena é essa aqui, inconfundível. Ela é patrimônio histórico e cultural pela Unesco, e não é para menos. Sua arquitetura militar é uma das mais impressionantes de todo o continente. Um verdadeiro testamento de pedra de um passado, digamos, bem turbulento. Ok, pra gente entender a Cartagena de hoje, primeiro a gente precisa dar um pulo no tempo e entender por que essas muralhas gigantescas foram construídas. E olha, esse título não é pouca coisa. Cartagena ganhou essa fama por um motivo bem claro. Ela precisava se proteger a todo custo. Sua localização era super estratégica e suas riquezas acabaram tornando a cidade um alvo constante. A história aqui é aquela clássica de problema e solução. A cidade foi fundada em 1533 e, rapidinho, virou um porto essencial para a coroa espanhola. Isso, claro, atraiu piratas como o famosíssimo Francis Drake. Para você ter uma ideia, em 1586, ele saqueou a cidade e ainda exigiu um resgate absurdo em ouro. Em resposta, a Espanha não pensou duas vezes, investiu pesado e transformou Cartagena num verdadeiro forte. O que impressiona de verdade é a escala desse projeto. Os melhores engenheiros militares da Europa foram trazidos para projetar e construir tudo isso. E o resultado são esses fortes e muralhas que hoje não são só ruínas, mas os grandes cartões postais da cidade. Mas e a vida dentro dessas muralhas? Agora vamos dar uma olhada em como a cidade floresceu por trás dessa fachada de pedra, no lugar que é carinhosamente chamado de Corralito de Piedra. Aqui dá para ver bem a geografia do centro histórico, que é o coração da cidade. É uma área bem compacta, onde a história está literalmente em cada esquina, com aquelas casas coloridas, varandas floridas e praças que parecem nos levar para outra época. E essa aqui é a porta de entrada para esse mundo. A Puerta del Reloj é bem mais que um portão. É quase um convite para se perder pelas praças, igrejas e palácios que contam a história do povo de Cartagena. E essa imagem mostra perfeitamente a dualidade que existe dentro da própria cidade murada. De um lado, a imponência de um monumento como a Catedral, que começou a ser construída lá em 1565, e do outro, a energia contagiante da vida do dia a dia, com seus cafés e vendedores que tomam conta das praças. Então, a cidade murada se divide basicamente em 3 bairros. Tem São Pedro, com a catedral e os palácios grandiosos, San Diego, que era onde viviam os comerciantes e a classe média da época, e Getsemane, talvez o bairro mais representativo, onde morava a população africana escravizada, cujas mãos foram fundamentais para erguer a cidade. Agora, vamos sair um pouco das muralhas, porque a história de Cartagena não acaba nessas fortificações, não. Existe uma outra cidade inteira para descobrir, uma que abraça de vez sua identidade caribenha. É aqui que a gente vê as duas Cartagenas de forma bem clara. De um lado, um museu a céu aberto de história, de arquitetura colonial. Do outro, um destino de praia moderno, com toda aquela energia e beleza que se espera do Caribe. E essa aqui é a cara da Cartagena moderna, Boca Grande com essa fileira de arranha-céus, hotéis e uma vida noturna super agitada. É aqui que a cidade encontra o Mar do Caribe de um jeito totalmente diferente, focado no turismo e no lazer. E o que alimenta esse paraíso? Sol. Mais de 2.300 horas de sol por ano, para ser mais exato, o que garante aquele clima tropical perfeito para aproveitar tudo que a região oferece. Estando lá, uma pequena viagem de barco revela um paraíso ainda mais evidente. As Islas del Rosário, que são um parque nacional, e a Ilha de Barú. Elas oferecem aquelas praias de cartão postal, sabe? Areia branquinha, água cristalina, perfeitas para mergulhar, fazer snorkel, ou, claro, só relaxar e não fazer absolutamente nada. E é aqui que se encontra a essência dessa outra Cartagena. Um refúgio de paz, onde a natureza intocada do Caribe é a grande estrela. Um contraste assim total com a agitação da cidade. Então, como é que essas duas almas, a da fortaleza e a do paraíso, se juntam? É exatamente nesse encontro entre o passado e o presente que a gente encontra a verdadeira identidade de Cartagena. Essa vista do alto do Castilho de San Felipe de Barajas talvez seja a melhor imagem para resumir tudo.
A fortaleza antiga, guardiã da cidade, observando o horizonte moderno dos arranha-céus. O velho e o novo não estão brigando, eles estão conversando o tempo todo. E a conclusão é essa. A magia de Cartagena não está em escolher um lado. Não é a fortaleza ou a praia. É a convivência. Essa mistura única que permite caminhar por séculos de história de manhã e mergulhar nas águas do Caribe à tarde. No fim das contas, Cartagena é um convite à exploração. Uma cidade de muralhas, de histórias de piratas e de um paraíso tropical. A questão não é qual cidade escolher, mas como vivenciar as duas ao mesmo tempo. Pare! Está na hora de viajar. E se você pensa em viajar, pensa em Viagem Mergulho.